E aí galera, o Giro Geek BG de hoje tá muito especial, que a gente vai discutir sobre o quê? Sobre o quê? Vilões! É isso, vem com a gente! Giro Geek BG. Pessoal, já vou começar perguntando pra você, Rodrigo, o que torna um personagem um bom vilão? Lucas, na minha opinião, o que torna um personagem um bom vilão são as motivações, né? Acho que se o personagem for apenas mal por ser mal, não é um bom vilão, né? Aqui na nossa galeria de vilões aqui, a gente tem personagens que são maus por ser maus, né? Eu lembro quando a gente era criança que tinha um personagem de desenho animado que era um vilão, Por ser vilão. Por ser vilão. William Coyote? Da corrida do maluca lá. O tinha Jake Vigarista. Era mal por ser mal. Às vezes ele tava ganhando a corrida. Parava pra ser mal com alguém. Então, assim, isso é legal com um desenho animado, mas não torna um personagem tão memorável assim. Então, precisa ter uma motivação, né? O que você acha, Edson? Pra mim é um pouco do que o Rodrigo falou, né? Um pouco da questão da motivação dele para por que ele se tornou um vilão. E também eu curto muito aqueles vilões que são bastante inteligentes. Então, torna um pouco um vilão interessante, é um pouco da sua inteligência também. Usar a inteligência pro mal. É, porque tem alguns que usam inteligência de forma meio banal, né? Tem justificativas que não tem base pra você desenvolver um filme e lá, justificação zero. Só porque ele é mau, como o Rodrigo falou. Não, mas tem que ter um cara inteligente que constrói toda uma história em cima daquilo, por que ele chegou a ser o que é. Tem que ter os motivos, né? Também acho que tem que ter as razões pelo quais ele se tornou um vilão. Você tem que explicar igual a história do que a gente vai falar mais pra frente dos favoritos de cada um, mas tipo, o Coringa tem um porquê. É porque eu acho que ninguém nasceu vilão, né? Ou você já conhece algum personagem que já nasceu vilão? Não, acho que todos eles se tornam Freeza. vilão, né? O Freeza não nasceu vilão? Acho que sim, o Freeza já não. O Freeza? Do Dragon Ball, você que ele veio de uma família, mas é porque ele foi condicionado àquilo, se a gente for pegar aquele, a família, o pai dele era vilão, né? era vilão. E o que seria dos heróis sem os vilões? Acho que não ia existir nenhum, né? Não teria graça, sentido, né? O sentido dos super-heróis é justamente ter alguém para ele combater. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Essa discussão a gente está tendo são sobre os vilões ou qualquer bandidinho aí serve nesse contexto? Eu acho que o que motiva o super-herói ou o herói é justamente o arquivilão. São os tops. O Batman é um grande personagem, um grande herói, porque tem uma galeria de vilões muito boas. Né? Tem um aqui que é o Coringa, né? Os outros aí, o Pinguim, o Charada. Duas caras. É o que mantém motivacionado, né? Assim, a motivação faz com que o herói cresça e o vilão também precisa se superar para poder vencer o herói. Sim, e as editoras inventam 1000 formas dele não matar os vilões, porque se matar os vilões ele vai ter o que de motivação para... Um outro vilão? Mas aí ele vai ter que criar um vilão toda semana, né? Então eles preferem esses vilões icônicos aí que estão aí há décadas já fazendo sucesso para garantir que o personagem seja um bom super-herói, tendo a motivação de ter um bom vilão. Então cabe aqui uma pergunta para vocês dois. Se não tivesse um Coringa, um Duas Caras, um Pinguim no Batman, ele não ia combater o crime? Igual tem essa violência que era com aqueles pequenos vilões, com aqueles pequenos criminosos. Vamos deixar o Edson Eu acho que não, hein? Acho que ficaria... Porque já tem a polícia, né, para combater esses pequenos crimes diários, essas coisas assim. O Batman não precisaria sair da sua caverna para poder combater o crime, porque a própria polícia conseguiria, né? Mas... quando os vilões sobem de nível, que a polícia não consegue combater, precisa de alguém de acordo com o vilão, né? Na minha opinião. Já vou mais longe aí na história do Batman. Se talvez não tivesse esses vilões, o Batman seria apenas o Bruce Wayne gastando a sua fortuna. É, porque se existisse vilão, o pai dele não teria morrido. Não teria morrido e ele seria um cara que estaria gastando a fortuna dele ou esbanjando ou querendo fazer alguma coisa de bem para Gotham. Eu já vi uma reportagem uma vez falando justamente isso. O que seria de Gotham City se o Bruce Wayne, ao invés de virar o Batman, ele se tornasse um filantropo? Sim, ajudasse a desenvolver. Só o Bruce Wayne mesmo, só o Playboy. Wayne. Talvez ele ajudasse mais Gotham City do que o Batman, né? Vamos agora para o nosso próximo tópico. Gente, essa aqui é uma discussão muito legal, que eu também fico pensando muito nisso. Qual herói de vocês se tornaria um grande vilão? E aí? Deixa o Lucas começar nessa agora. O meu já tem, né? Eu vou falar então o que vocês acabaram de falar, é o Batman. O Batman. Com o conhecimento que ele tem, a capacidade intelectual dele muito acima dos outros, da média, com o dinheiro que ele tem, ia dar muito trabalho se ele usasse a inteligência dele para o mal. Só que eu acho que seria... Mas já tem, sabia? Ah. Batman que ri.
É um... É um personagem recente dos quadrinhos agora, que ele não apareceu em outras mídias, mas é um vilão terrível, a nível cósmico, de destruir realidades. Olha só, mas o Batman normal, o Bruce Wayne detetive que a gente conhece... Ele com preparo já derrota qualquer super-herói. Imagina ele. Eu nunca seria derrotado, né? Porque sempre tem preparo, um vilão com preparo. Eu lembro que tem um episódio da Liga da Justiça que eu assisti quando era criança, e depois, por sorte, na HBO Max tem os episódios da Liga da Justiça. Eu assisti e foi justamente nele quando o Batman revela a fraqueza de todos os heróis da Liga da Justiça, como derrotaria cada um deles. Imagina ele usando isso sempre. Sim, isso aí seria um vilão que seria difícil de ele poderia dominar. Isso é pra você. E pro Rodrigo? Cara, eu sou fã do Super-Homem. Eu acho que assim, existem cópias do Super-Homem aí, Ultraman, Hyperion, existem várias versões aí, o Invencível lá do desenho animado, que são cópias do Super-Homem de forma do Capitão Pátria. Capitão Pátria, é famoso aí no seriado The Boys. Mas eu queria ver como naquele filme da Liga da Justiça, que infelizmente não vai ter continuação, né, do Zack Snyder, que mostrou o futuro onde o Super-Homem era um vilão. Ele deixou ir pro lado do mal. E eu acho que talvez nem o Batman, com preparo, conseguiria parar o Super-Homem com ódio, né, se tivesse entregado para o lado errado. Existem histórias em quadrinhos também. Super-Homem entre a foice e o martelo, que fala na realidade alternativa onde o Super-Homem, ao invés de cair nos Estados Unidos, caiu na União Soviética. É uma animação. Isso, eu assisti essa animação também. Assim, é um pouco pejorativo falar a respeito disso, né? O bonzinho é por causa dos Estados Unidos, o ruim é na União Soviética, mas tem mostrando o outro lado da história, né? Como ele seria se fosse comunista, vilão, sim, né? Aos olhos dos americanos, pelo menos. Sempre, né? E você, Edson? Cara, eu, por exemplo, assim, um dos personagens que eu mais curto é do anime, que é o Kakaroto, né? Que é o Goku, né? E já tem uma versão dele do mal, só que não é exatamente como eu queria, que seria o Goku Black, né? Então foi um vilão pra mim que eu gostei muito, mas ainda não chegou o nível de maldade que eu queria que tivesse. Então, o Goku sendo do mal, o Vegeta ia ser muito feliz. E outra questão também, alguns dizem que o Goku ele é um vilão, né? Mesmo sendo um herói, ele é um vilão, tipo de vilão, né? Porque ele nunca destrói o vilão, porque ele quer... Que o vilão fica mais forte, pra ele ficar mais forte ainda pra derrotar o vilão. Esses super-heróis aí que não derrotam definitivamente seus vilões, às vezes não são tão super-heróis. E a maioria dos vilões dele não derrotou, são poucos vilões que o Freeza ele derrotou, o Cell... Derrotou, mas tá vivo. Isso aí não é spoiler pra quem não viu. Não, tem uns 20 anos isso. Eu nunca vi. Quem tiver sem assistir isso e tiver mais de 20 anos, aí... Não merece ter Mas assistido. o Goku, se tiver a chance de ressuscitar o cara, vai lá e ressuscita o vilão. Tanto é que teve do Dragon Ball Super, eu acho que foi no Dragon Ball Super que ele fez isso, né? O Majin Buu ia lutar, ele não pôde lutar, ele foi e ressuscitou o Freeza pra lutar com eles. Foi lá no inferno lá e buscou o Freeza pra lutar. Foi no inferno, literalmente, buscar o Freeza. Olha a minha cara de quem nunca assistiu Dragon Ball. Bom, vamos chegar numa das partes também mais legais do programa de hoje. Eu já deixo o convite para você que está assistindo, se você ainda não segue o Giro Geek BG, a página da Secretaria de Cultura, tá vivendo errado, né? Já segue, já deixa sua curtida, já deixa um comentário aí, qual o seu vilão favorito? Mande aí, porque agora a gente vai falar os nossos vilões preferidos. Começa com um de vocês, que é o último eu comecei. Vamos lá, vou começar o meu. O meu tá aqui na frente, são esses personagens aqui do canto. Não é um personagem, é uma raça. A raça Borg do seriado Star Trek, a nova geração. Se alguém conhece, deixa no comentário que eu vou achar bem interessante se alguém conhecer. A série da Star Trek Nova Geração é dos anos 90 e essa raça apareceu também nos outros seriados dentro do universo de Star Trek e em um filme, para mim, um dos melhores do universo Star Trek, Primeiro Contato. É uma raça de alienígena que vaga o espaço, dominando outras raças e assimilando as raças e pegando a tecnologia, pegando toda o que tem daquela raça e assimilando para eles. Né? E as pessoas ficam como se fossem zangões dentro das abelhas, né? Do enxame das abelhas. Lá eles perdem a noção e viram capachos dos Borgs. Eu adoro quando eles aparecem no universo de Star Trek e nos filmes, são os meus vilões preferidos. Vamos falar do meu e você fecha? Pode ser. Eu vou falar, vocês conhecem, o meu é mais popularzinho, principalmente por causa dos filmes, ele tá aqui, eu acho. Eu sou inevitável. É ele, o Thanos. O Thanos eu acho interessante porque ele não é mal por ser mal e as causas dele, por mais
horríveis que sejam, tem uma lógica, né? Ele acredita que a Terra tá o universo está super povoado e que as pessoas teriam condições de vida melhores, ninguém passaria fome, todo mundo teria emprego, uma vida melhor, se metade da população deixasse de existir. Então, por isso que ele luta pelas joias do infinito, e até quem assistiu o filme, né? O desejo dele é esse, eliminar metade da Terra, sempre com essa filosofia de tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, eliminando metade da vida de todo o universo. É pesado, mas tem uma lógica por isso. É inteligente, se você parar para pensar. Mas ele foi bem, eu acho que extremo também, do ponto de vista dele, né? E bem construído o personagem. Foi bem construído. Durante anos aí na Marvel, até que chegou o ponto do filme. Sim, você entende ele, você pode até ter raiva dele pelo que ele fez e tudo, mas você consegue ver um sentido nisso. Ele não chega simplesmente cortando a cabeça do pessoal. Ele tem uma razão por isso. Um personagem que provavelmente vocês conhecem, é um dos vilões mais preferidos de muitas pessoas no planeta, é esse aqui, ó. Coringa. Sabe por que eu gosto do Coringa, Lucas? Por que você gosta do Coringa? Porque o Coringa representa muito de nós, sabia? Sabia que ele ia falar isso. É muito isso, por quê? Porque, não sei se foi Jean-Jacques Rousseau que falou assim, a criança nasce boa e a sociedade o corrompe. E da mesma forma, talvez a gente pense assim, o Coringa sempre foi vilão. Não. Às vezes ele passou toda uma questão de construção social, ser maltratado pela mãe, pelo pai, essas coisas da sociedade. Que nem o filme lá do Joaquin Phoenix, o que aconteceu? Ele direto apanhava, ele cuidava da mãe dele, ele não dava moral pra ele. E tinha toda aquela questão da sociedade ali, por exemplo, a desigualdade. É que eu sempre falo com alguns amigos. Ele tinha um transtorno psicológico também, tinha, psiquiátrico. É isso que eu falo. Ele nasceu com transtorno ou foi a sociedade que gerou transtorno nele? E aí que você acha? Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que ele nasceu com transtorno e aí os traumas que ele sofreu foi piorando. É que nem eu falo assim, por exemplo, um psicólogo no próximo episódio. Toda criança, quando é pequena, ela adora o Batman, por a questão que o Batman passa o quê? A sensação de justiça, de segurança. Porque toda criança precisa de segurança dos pais, daquela proteção. E quando nós nos tornamos adultos, nós identificamos mais com o Coringa, porque o Coringa representa um pouco da questão, o caos que nós vivemos no dia a dia, das lutas, da desigualdade, da questão da violência, tudo isso encorpado dentro da nossa mente. Então, por isso, muitas vezes, quando a gente crescendo, nós adoramos mais o Coringa do que o Batman. Mas quando é criança, nós adoramos o Batman. Por quê? Porque eu ainda prefiro o Batman. Eu prefiro o Super-Homem. Mas eu entendo o que você... se você assistiu o filme lá do Joaquin Phoenix, você não acabava entendendo e até torcendo o Coringa. Eu entendi. Eu assisti o filme, achei bem interessante. Acho que valeu o Oscar pro Joaquin Phoenix. A atuação dele foi muito boa. Foi muito bem. Mas ainda tem muita... entre o céu e a terra tem muito mais coisa aí do que supõe. Acho que todo mundo é um pouco de herói e vilão, né? Todo mundo tem, ninguém 100% santinho, nem 100% vilão, assim. Depende do nível de psicopatia da pessoa. Você chegou alguma vez a querer destruir o planeta Terra real. Todo mundo, cara. Bom, a conversa tá muito boa, mas eu tô vendo aí que o nosso tempo já tá estourando. O óculos tá muito ruim, então só me confirmem. É mais ou menos isso. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, eu gostaria muito que vocês deixassem o curtir. Se não segue a página, siga a gente. Tem algum recado final? Não que eu lembre. Não. Depois de terminar o episódio. Siga a gente. Não se esqueça. Compartilhe, ajude o bom conteúdo a chegar a mais e mais pessoas. E até a próxima. Tchau, tchau.